Olá, pessoal. Prazer, vamos iniciar mais uma aula, nossa primeira aula de Direito Penal. Meu nome é Marcelo André, para quem não me conhece. Estava falando aqui porque teve um problema técnico, eu recomecei a nossa aula, mas para os presentes aqui, que eu creio que eu seja o segundo professor mais antigo da ESMEG. Eu falo ESMEG porque depois faz um ano e meio, 2, que a ESMEG fez uma parceria com a Rede Juris. Mas assim, a essência desse curso aqui é da ESMEG. Fez essa parceria, eu acho que o ano passado, com a Rede Juris. Mas a turma, a gente, assim, os professores aqui acabam chamando a turma da ESMEG, da Escola da Magistratura. Muito embora essa parceria com a Rede Juris. Acho que o professor estava comentando que eu creio que o professor mais antigo aqui da ESMEG seja o professor Aldo. Não mais antigo de idade, mas o Aldo até mais novo que eu, né? Mais antigo de turma. Inclusive até o Aldo foi que me convidou, acho que em 2004, se não me engano, ou 2005, coisa assim, ou 2006, não me lembro, coisa bem antiga assim, para ministrar aulas na ESMEG, foi até convite dele. De lá para cá eu entrei, desses anos todos, só um ano que acabou não fechando turma, não lembro por que questão administrativa, nós não tivemos turma do preparatório. Então de lá para cá, né, lógico, vai mudando, formatando, adaptando as leis de mercado, né, e assim vai indo. Mas com isso a ESMEG vai sobrevivendo a todas essas, eu posso até dizer até a essas gerações, certamente já passou a ter geração de professor. Aqui pela ESMEG já tem gente nova, né, pessoas que sequer eram formadas, hoje já são professores aqui, isso é bom, essa renovação constante, tá bem? Então, muito prazer, eu adoro estar aqui presente, sala de aula, já ministro aula há anos e anos, né, já tentei parar, fiquei 4 anos ministrando pouquíssimas aulas, não parei, porque assim, eu sou apaixonado, mas eu estava muito cansado, porque eu lecionava muito fora de Goiás, eu lecionava em São Paulo, em Belo Horizonte, nos preparatórios, e acabou eu dando um tempo nos últimos 4 anos, aí ministrei aula em locais específicos, aí aos poucos, aí de repente, eu animei novamente, ministrar aula, e vamos aí. Do nosso curso, eu só tenho 3 aulas nesse semestre, mas eu agendei apenas 3 aulas com vocês, tá bom, com o curso. E nós vamos falar aqui de crimes contra o patrimônio, dos principais, é óbvio, em 3 aulas, crimes de falsidade material e depois os principais crimes contra a dignidade sexual. O resto vocês vão ver a parte de direito penal especial, já estão vendo com o professor Luciano Miranda, não é isso? Já tiveram uma aula com ele, vão continuar. Luciano, acho que tem 5 ou 6 aulas agendadas, eu tenho 3. Aí no semestre que vem, está agendado, para quem for continuar o curso, nós temos a parte geral. E que foi me passado, que a parte geral parece que nós temos aí de 19 a 20 aulas, são bem mais entradas para a parte geral. Tá? Nessa eu fiquei com 3, e vamos lá com essas 3 aulas, ok? Eu indico para vocês também, além de qualquer outro livro que você tenha, que certamente deve ser muito bom, mas eu não vou deixar de indicar o meu também, né, o meu livro da Juspodium, a coleção Sinopse da Juspodium. Essa parte que nós vamos estar, já está na 8ª edição, né, Direito Penal, essa é a minha parte, do professor que é aqui também, Alexandre Salim, não sei se esse semestre ele vai vir aqui, né, outros compromissos, não, o Alexandre Salim aqui, ele ministra aula de processo penal. No semestre passado, ele ministrou aula de processo penal aqui. Então, se vocês tiverem interesse, está aqui uma boa propaganda. Quem não quiser comprar a nossa obra, não se sinta, não é, nem um pouco pressionado, não tem prova, né? Faculdade, se fosse faculdade, tem que comprar. Aqui não tem, então assim, indicação bibliográfica, aqui vocês têm, sabe por quê? A parte especial é pobre, é muito pobre, difícil é geral. A parte especial que você tem que estar atualizado. Professor, mas indica alguém, que você tem, não tenho, vai na livraria, vê lá mais barato, que você gosta, que você acha bonita a capa e compra. Porque é assim, essa é a grande verdade. Ela é pobre, eu mesmo, se tiver que optar entre ministrar aulas de parte geral e parte especial, eu prefiro 10 vezes a geral a especial, pela riqueza de detalhes que tem a parte geral. A parte especial é mais simples, é muito mais decoreba para vocês, é até mais fácil, sorte de vocês, só que é muita matéria. Né? Vocês têm que ter muita matéria, tem que estudar, claro que tem que estudar. E muito, às vezes você vai acabar tendo dificuldade aqui, não pelo nível do conhecimento, mas você esquece. Tá? Mas aqui, se você tem os livros clássicos de direito penal, qualquer um que você tiver, compre, né? Mantenha-se atualizado. Precisa ter do último ano? Não, se você for uma pessoa atualizada.
sempre lendo informativo do STF, sempre lendo informativo do STJ. Isso tem que fazer parte da sua vida. Isso tem que fazer parte da sua vida. Lembra bem, ó, você estudar uma doutrina, estudar a jurisprudência do STF e do STJ e ler a lei, se você não fizer isso, você não vai passar em concurso. Isso é certo. Isso é certo. Ah, mas eu não faço isso, então você não vai passar. Ah, estudo 1 hora por dia, você não vai passar. Não, professor, você é bruto. Sou muito bruto mesmo. Sou realista. Eu só estou estudando 2 horas, vai passar? Não! Então vamos embora. Vai embora, porque você está perdendo tempo. Vai, realmente, tem que ir, porque mas eu vou estudar daqui a 6 meses. Então, vai estudar daqui a 6 meses. Mas não tenho tempo, então vai fazer outra coisa. Eu não fico chamando aluno, enganando ninguém. Nunca enganei isso. Então é uma coisa que eu sou muito sincero. Eu nunca enganei isso. Você acha que eu vou passar? Me fala a sua vida. Não, você não vai desse jeito. Eu falo na lata. Por isso que eu não sirvo para ser coaching. Você acha que eu tenho paciência de enganar a pessoa e pegar dinheiro? Engana, e eu ver que a pessoa não faz nada. E eu, vamos lá, companheiro. Vamos lá, campeão. Não ia aguentar. Não ia. A pessoa também não iria aguentar a minha sinceridade. Eu não sei se eu tomasse um calmante, essa dose do meu calmante. Inclusive, eu já peço desculpa, às vezes, do meu jeito, porque não é que eu quero ser grosso. Às vezes, parede não está ser, mas não é. No fundo, eu sou uma seda. Não é. Tá bom? Mas vamos lá, eu já passei, que essa questão de concurso, já passei por isso há 23 anos atrás, quando eu ingressei no Ministério Público de Goiás. Já passei por isso. Sei que, mas na tua época era mais fácil. Todo mundo fala isso. Não era nada. Tem que valorizar a minha época. Era difícil também. Se vocês passarem agora, daqui a 20 anos vai ter gente falando que agora era mais fácil. Não tem essa, é difícil, toda época tem sua dificuldade. Na minha época todo mundo falava, 15 anos atrás era mais fácil, agora olha a dificuldade que é para eu passar. Na minha época a galera falava isso também. Ficava com esse discurso. Então vamos lá, é estudar. A questão é estudar. Eu estudei e passei. Agora, como que você vai estudar? Até aqui antes de começar, você tem que estudar, cada um tem a sua técnica. É lógico que tem técnica. Essa pessoa também começar a estudar sem técnica não serve para nada. Por isso que é bom ter coach. Não é que eu valorizo coach, não, mas para quem está perdido é melhor ter um coach a não ter nada e ficar perdido no espaço. Porque a pessoa tem que ter uma técnica de estudo, tem que ter uma... Por exemplo, eu como eu fiz curso técnico de eletrônica lá no ensino médio, eu lembro que um professor ensinava técnica de estudo para a gente. Então isso me ajudou durante a vida. Ele falava, faz o seguinte, você joga toda a matéria dentro de uma semana. Ele já falava isso lá atrás. E era uma técnica que era mais utilizada para concurso. Não, assim, eu acho que é melhor, mas tem outras. Ou seja, você joga a maior quantidade de matérias dentro da semana. Por exemplo, segunda-feira você vai ler penal, terça civil, quarta constitucional administrativo, quinta, mais 2 ou 3 matérias, sexta, mais 2 ou 3 matérias, sábado, mais 2, domingo também. Enche matéria a sua semana. E divide o seu tempo. Eu trabalho de manhã, então você põe, à noite eu estou aqui, então você põe de madrugada. Mas de madrugada, claro, você chega em casa às 11 horas, estuda até as 3 da manhã, uma coisa, o problema é seu, dorme menos. Eu dormia 4, 5 horas por dia. Dormia. Eu trabalhava não, fazia cursinho. E ficava o dia inteiro estudando. 4 horas de cursinho, mais umas 12, 13 horas estudando por dia. Pronto. Mas conseguiu no começo, no começo não, mas depois você é igual uma corrida, o cara quer sair correndo sem treinar, não vai, né? Mas começa devagar. Começa devagar e depois está aí, maratonista. E assim foi. Mas aí você adapta, vai adaptando, seu horário você vai adaptando. E uma técnica que eu sempre falo, sem revisão não há aprovação. A pessoa estuda um negócio, depois nunca mais volta naquilo, não lembra mais nada. Então, a melhor técnica, a meu ver, é o seguinte, jogar toda a matéria dentro da semana, ou quase toda, você vê as principais. Jogou ali dentro da semana, jogou. Aí depois, o que você faz? Desculpa pegar esse tempo, esses 10 minutinhos iniciais, que eu sempre falo na minha primeira aula. Você jogou toda a matéria dentro da semana, jogou. Por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí eu dividia meu tempo assim, 4 períodos. De manhã eu estava no cursinho, ó. Aí eu tinha esses outros 3 períodos. Por exemplo, mas eu trabalho, professor. Então, eu trabalho. Por exemplo, supondo uma pessoa que trabalha, eu trabalho de manhã, trabalho à tarde, pior ainda, à noite eu estou aqui. Então você tem essa aqui, ó. Você ainda tem essa parte depois da hora que você chega em casa. Não aguento, você tem que aguentar, porque senão então você não vai passar mesmo. Hein? Você não vai passar. Começa a estudar aqui agora um pouquinho, porque você fala, quando eu terminar o cursinho, eu vou estudar lá na frente. Isso é mentira, isso é procrastinação. Isso é a maior procrastinação que existe.
Você começa agora menos, quando você terminar o cursinho você estuda mais, mas começa agora. Chega em casa, estuda meia hora, 1 hora, 2. Não, mas chegar em casa tem um monte de coisa para fazer. Tem, faz e depois começa a estudar então. Lembra disso, senão você está procrastinando. Então, no meu caso, eu fazia cursinho de manhã, o resto era livre. Eu tirei 1 ano para estudar, então o resto era livre. Aí eu punho aqui, por exemplo, ó, penal geral, penal especial, por exemplo, ó, aqui constitucional e administrativo, matéria secundária, por exemplo, que penal era mais importante. Aí e assim ia. Mas o detalhe, primeiro dia eu lia penal, supondo que eu tivesse lido 40 páginas de penal. Tá bem? Vamos supor. Eu lia fazendo ou resumo ou riscando meu livro. Na semana seguinte, antes de ir para a página 41, eu revisava da 1 a 40, ou o resumo que eu tinha feito, ou a minha anotação, no próprio livro. Aí prosseguia. Lógico que se eu tivesse o mesmo tempo, eu não ia conseguir ler da 41 até 80. Mas que lesse menos. Na terceira semana eu revisava tudo de novo. Na quarta semana eu revisava tudo de novo. E assim por diante. Sempre revisando. Sempre revisando. Imagina no final da... Lógico que depois de um tempo você não consegue revisar tudo mais, então você não vai para frente da matéria. Aí você revisava mesmo, aí revisava uma parte uma semana, na outra semana revisava outra parte. E assim ia medindo. Às vezes numa semana eu só revisava, na outra eu ia matéria nova. Você vai vendo, essa semana eu quero só revisar. Ficava, por exemplo, lá 6 horas só revisando a matéria. Aí na outra semana só matéria nova. Imaginando que segunda-feira em penal, né? E assim eu fui até o final do ano. Mas chegou no final do ano, comigo era 8,80, eu sabia ou não sabia. Fui fazer a prova, passei. Primeiro concurso que eu fiz, eu passei. Mas fazendo, assim, fiquei 1 ano estudando dessa forma. Tá bom? Então é a dica, e a última dica que eu sempre faço também é o seguinte, ó. A primeira leitura que você dá numa matéria que você não tem conhecimento, você consegue atingir 50% de compreensão. A segunda leitura na sequência, 75%. A terceira leitura, 100%. Ainda que isso aqui, esses números não sejam exatos, tá? Mas só para a gente ter uma noção. Então, a primeira leitura, 50%. A segunda, 75%. E a terceira leitura na sequência, 100% de compreensão. Você leu aqui no mesmo dia. Aí, o que que acontece? Supondo que aqui você tinha 100% de compreensão. Nesse momento, que aqui é a linha do tempo. Passado aqui, ó, um período de 8 horas, que você atingiu 100%, você esquece 70%. Então, você vai ter 30% só. 30%. Olha que desgraça. Você leu 3 vezes para atingir 100%. 8 horas depois você só lembra 30%. Aí o cidadão quer estudar, dá uma lidinha só rapidinho na matéria, 50%. 8 horas depois não está lembrando muita coisa. Uma semana depois nem lembra o que estudou. Claro que não. É óbvio que não. Eu sou burro. Burro nada, você não tem técnica. Não é questão de burrice. Né? Leu de novo, subiu para 100, vai demorar mais para cair. Depois você tem que rever. Vai caindo, rever, vai caindo, assim vai. Isso é óbvio, todo mundo sabe disso aqui. Todo mundo sabe. É óbvio. Isso aqui é questão de memória nossa. Isso aqui todo mundo sabe. Então, que fique aqui atento para isso, porque se você não revisar, né, você corre um seríssimo risco de ter visto, ter esquecido quase tudo, então você vai estar enxugando gelo. Olha que triste, né? Tem gente que fala, eu tinha um colega que passava o final de semana, chegava segunda assim, lia o livro inteiro esse final de semana, 500 e tantas páginas. Passava o terror na turma lá, eu ficava só pensando, se eu perguntar lá da página 50, alguma coisa, eu duvido que ele saiba. Eu preferia ter lido 40 páginas e saber tudo, do que ter lido 500 e não lembrar porcaria alguma. E assim foi minha vida durante 1 ano, lendo devagar, com calma, relendo, com calma, precisão cirúrgica. No final do ano passei. Tudo bem? Vamos lá então, começar a nossa matéria, o nosso curso de Direito Penal, aqui a parte especial. O tanto que eu gosto de trabalhar com crimes patrimoniais, até porque na minha prática eu sou promotor de justiça há 23 anos. E faz muito tempo aí que eu já atuo na área criminal. Né? Eu atuo na 4ª Vara Criminal, a minha 40ª Promotoria de Justiça de Goiânia. Então eu estou aí no dia a dia, né, nos crimes, né, tirando assim um tráfico, que é o que mais tem, infelizmente. Depois vem crime patrimonial, assim, na sequência. Tem muito crime patrimonial a gente tem no dia a dia, principalmente roubo, né? Quantos aqui já foram vítimas de roubo? Só você?
Só? 3? Então a média está boa. Só? Mas... assusta, né? Então, isso aí não tá a realidade do nosso dia a dia, né? Infelizmente. Infelizmente. Vamos lá então, mas nós vamos começar com furto, crimes patrimoniais, primeiro deles, furto. Vamos lá, começando então, furto. Primeiro, começar aqui com furto simples, tá bom? Que nós vamos estudar aqui, ó, furto simples. Nós vamos estudar o 155 caput do Código Penal, tá bem? Começar aqui com furto simples, depois furto majorado, furto qualificado e assim vai. Vamos ligar aqui, ó, 1.1, tipo objetivo. Vamos lembrar lá da parte geral, o que é tipo objetivo mesmo? Tipo objetivo são os elementos objetivos do tipo. Tipo objetivo, o que nós vamos estudar aqui na realidade? Os elementos objetivos do tipo. Então vamos só lembrar aqui, como é o primeiro crime que nós vamos analisar, vamos lembrar ter aquela noção de tipo penal, até escrever aqui do lado, o tipo num crime doloso. O tipo, a câmera pega aqui normal, né? Que o quadro aqui tem uma emenda. O tipo, nós podemos classificar o tipo da seguinte forma, tipo objetivo e tipo subjetivo. Ok? O tipo objetivo, ele é composto, então, por elementos objetivos. Lembra de tipo objetivo, elementos objetivos. Tá bom? Vamos classificar dessa forma aqui. Então, vamos chamar ele de elemento objetivo descritivo e elemento objetivo normativo. Na nossa doutrina, às vezes, você só vai encontrar a seguinte expressão, elemento objetivo e elemento normativo. Mas para ficar mais fácil, até para que você entenda, na realidade, nós temos, na realidade, o objetivo descritivo e o objetivo normativo, que são elementos objetivos do tipo penal. Então, o tipo penal, ou seja, nosso modelo de conduta proibida do artigo 121 aí para frente do Código Penal, os nossos tipos, eles descrevem comportamentos proibidos. E se a gente for começar a ler cada elemento ali do tipo, ou seja, cada elementar e classificá-las, vem a doutrina e classifica em elementos objetivos, aí vem uma subclassificação, que pode ser objetivos descritivos ou objetivos normativos. E os tipos penais também, eles são compostos de elementos subjetivos. Tá bom? Vamos chamar aqui, nós temos um elemento subjetivo geral, que é o dolo. E temos alguns tipos, o chamado elemento subjetivo especial. Que a doutrina antiga chamava, e às vezes a gente encontra muita expressão, dolo específico. Então, quando a gente for começar a estudar os tipos penais, muitas vezes eu vou estar falando, ó, pessoal, tipo objetivo, igual aqui no furto. Quais são os elementos objetivos do tipo? Quais são os elementos subjetivos? Isso é de muita importância, porque às vezes a pessoa pratica um comportamento e às vezes se realizar os elementos objetivos do tipo, mas não se realizar os elementos subjetivos. O chamado, por exemplo, o furto de uso. A pessoa subtrai coisa alheia móvel, a gente vai ver, até realiza o tipo objetivo. Desculpa, o tipo objetivo. Pode até dolo, por exemplo. A gente vai ver, mas não vai ter o elemento subjetivo especial, por isso que não tem crime. Então a gente tem que ter isso aqui na cabeça. Depois eu vou voltar a falar disso. Eu não vou ficar aqui também, descrevendo em detalhe o que é descritivo, normativo, isso é matéria da parte geral. Tá bem? Mas lembre disso aqui, nós temos elementos objetivos e elementos subjetivos. Eu não vou ficar explicando o que é dolo, o que é isso, o que é aquilo, isso aqui, né? A gente vai trabalhando e eu vou trazendo mais ou menos conceitos para vocês ao longo do nosso curso aqui, a gente vai relembrando aos poucos, tá bem? Vamos lá então. Quais são os elementos objetivos aqui do tipo? Aí eu não vou ficar precisando separar para vocês, só quando achar que é muito necessário, se objetivo descritivo ou objetivo normativo. O que me interessa, quais são os elementos objetivos do tipo? Vamos ler aqui o furto. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. No para si ou para outro, vamos ler. Com o fim de se tornar dono. Então, subtrair com a intenção de se tornar dono,
coisa alheia, móvel. Tá bem? Então, na realidade, elementos objetivos é subtrair coisa alheia, móvel. Para si ou para outra, a gente vai ver que faz parte do tipo subjetivo. É um elemento subjetivo especial. Então, o nosso tipo objetivo aqui, tá bem? É subtrair coisa alheia, móvel. Professor, faltou para si ou para outra. Nós vamos ver, isso é um elemento subjetivo especial. Isso vai fazer parte do nosso tipo subjetivo. Tá bem? Então vamos analisar aqui, ó. Primeiro, o núcleo do tipo. Vou colocar aqui a letra A. Núcleo do tipo. O núcleo do tipo aqui é subtrair, é o verbo típico. Subtrair é apoderar-se da coisa, tomar posse da coisa. O agente entra na posse da coisa. Então ele se apodera da coisa. Esse apoderamento pode ser direto, o próprio agente vai lá e passa até ele mesmo com as próprias mãos contato com a coisa, ele mesmo vai lá, pega a coisa. Ou então ele pode utilizar um instrumento, uma vara de pesca, né, pode adestrar um animal para ir lá e buscar a coisa para ele, seria um apoderamento indireto. Imagina a pessoa treina um cachorro para ir lá buscar a coisa e trazer para ele. É um apoderamento indireto. Então a subtração pode ser direta, tá? O apoderamento pode ser direto ou indireto. Aqui não demanda muita questão. B, coisa. Tá bem? Subtrair coisa. Tá bem? O que a gente vai entender aqui de coisa? Refere-se, né, àquilo que tem existência, né, corpórea. Então ela tem uma natureza corpórea. Coisa tem natureza corpórea. Aí vamos começar a discutir, vamos trabalhar com observações. Observação 01. Divergência. Se essa coisa precisa ter valor patrimonial, somente patrimonial, ou se é possível se subtrair coisa de valor afetivo, por exemplo. Só tem valor para aquele que usa, por exemplo, ou para aquele que quer manter. Você tem algo que não tem valor material, nenhum não tem valor no comércio, não é negociável, mas tem um valor afetivo para você? Você tem ou não tem? Hã? Tem? Se o ladrão entra na sua casa e leva aquilo, às vezes você vai sofrer mais do que levasse algo com valor expressivo materialmente, expressivo assim, que pudesse negociar. Mas tem essa discussão. Então, divergência, não é? A questão do valor afetivo. Valor afetivo pode ser interpretado, né, coisa com valor afetivo, sem valor patrimonial, pode ser objeto de furto? Primeira orientação, não. Não, porque o tipo penal, furto faz parte do, vamos ver aqui no quadro, né, crimes contra o patrimônio. Então, esse patrimônio aqui refere-se a algo com valor, né, financeiro. Se não tem, não é possível. É a primeira posição. Uma segunda posição, é plenamente possível. Ainda que tenha um valor afetivo, ou simplesmente é útil para a vítima. Tem gente que guarda ali flor seca que recebeu de uma ex-namorada, não é isso? Tem uns negócios assim, não tem? Cara que guarda umbigo, dente que tirou lá quando meu primeiro dente caiu, né? Guarda no formol, uns negócios assim. Tem colecionador para tudo. Não é? Isso aí tem um valor afetivo. Uma vez teve um caso interessante, muito bom, eu acho que aquilo é assim, é lógico que tem, assim, é plenamente preciso falar em valor material nisso. Mas essa discussão também veio num caso interessante, né, que era uma vez subtrair o disco de ouro, mas que não era de ouro, salvando Milton Nascimento, negócio assim, ó. Ladrão entrou lá e subtraiu os discos de ouro, mas não era de ouro coisa nenhuma. Assim, se você for imaginar aquilo ali em termos de valor daquilo ali, supondo que era só um pedaço vamos pegar ali, vamos já que era um metal qualquer que não valesse coisa nenhuma, mas representa muita coisa aquele disco de ouro.
Foi discutido se era objeto de furto ou não. Aí o tribunal entendeu, o STJ entendeu que, o STF, no caso, entendeu que era objeto, sim, de furto. Bem, entendeu que era objeto de furto. Continuando, então, a primeira observação, o valor afetivo. Professor, você cai na prova. Numa prova objetiva é difícil ficar caindo isso aqui, porque a doutrina é bem dividida. Aí você vai também pelo perfil do concurso que você está prestando, né? Está prestando para o MP, eu recomendo você falar que é crime. Vai para a defensoria, você vai falar que não é. Magistratura, você vai ficar no meio termo. Aí você vai, agora eu não sei. O juiz o juiz tem que ser parcial, imparcial. Mas assim, considerando que a gente tem essa decisão aí dos discos de ouro, né? Eu até iria nessa posição que é objeto, sim, de furto. Tá bem? Observação 2. OBS 2. Cadáver. Cadáver pode perfeitamente ser objeto de furto se ele estiver disponível, pertencente ao patrimônio de alguém. Patrimônio de uma faculdade, patrimônio de um museu. Agora, o cadáver que está enterrado lá no cemitério, não. Se a pessoa subtrai o cadáver, tem um crime específico de subtração de cadáver. Faço essa, né? Então tem que lembrar, depende. Pode ser o cadáver de um museu, pode ser objeto de furto? Pode. Na faculdade. Agora, o cadáver que ele está enterrado lá no cemitério, ele não é objeto de furto, porque tem crime específico. Subtração de cadáveres ou parte do cadáver. Lá no 211. For na sua propriedade, enterrado lá, é cadáver mesmo, 211. Não é bom que você leve uma multa da prefeitura, ficar enterrando os outros na sua casa. Pode não. Dá sossego, professor. Você queria morar do lado de alguém que é cheio de cadáver lá do lado? Eu estou vendo que você tem alguém, né? Fala a verdade. Sua fazenda, coisa assim. Vamos lá, é estranho isso aí, mas vamos embora. Continua. Estou de olho em você agora, Vamos lá. Observação 3, continuando. Observação. Transplante. Só lembrar aqui, né? Só para lembrar, é possível se falar, né, em retirar parte do corpo de uma pessoa viva para fazer transplante, é ou não é? Ou de pessoa morta, é ou não é? Mas a gente tem uma lei própria para isso aí, tá bem? É a lei 9434/97, lei 9434/97, que trata do transplante, tá bom? Aí só fiz essa observação para a gente lembrar. Prosseguindo, deixa eu apagar aqui. Então, vimos aqui subtrair coisa. Outra elementar, C, alheia. Óbvio aqui, alheia pertence a outra pessoa. Então, você não subtrai coisa própria, você subtrai coisa que pertence a outra pessoa. Aí está lá na prova oral, o examinador te pergunta, querido candidato, e se você subtrair coisa própria é crime? O que você ia responder? É ou não? A pergunta, subtrair coisa própria é crime? Resposta, gente, vamos lá. Vamos responder. Não? Fechado? Estão errados. Ele ia rir assim, não é bem assim não, doutor. Aí você fala, por que você falou que não é crime? Aí você ia responder aqui, né? Porque lá no furto, a coisa é uma coisa alheia, pertencente a outro. Repara bem, qual foi a pergunta? Subtrair coisa própria é crime? Ele perguntou se é furto? Crime de furto? Não, perguntou se é crime. Você pode responder, crime de furto eu sei que não é, doutor. Excelência, crime de furto não. Porque o crime de furto é subtrair coisa. Agora, porém, eu não me recordo neste momento, em virtude da tensão da prova, se existe um outro tipo penal que possa abranger esse comportamento. Esse fato possa se adequar a um outro comportamento típico. No momento, excelência, eu não me recordo. Mas pelo menos do furto que você sabe, você já falou que não, isso amolda. Sabe por que a gente tem que ter cuidado? Vou pegar aqui a título de exemplo. Deixa eu adaptar aqui essa sala aqui. O 156, por exemplo. A gente não vou entrar em detalhe nesse crime, mas a gente tem um furto de coisa
Comum. Opa, então cuidado. Ó. Então você vai estar subtraindo coisa que você tem também, não? Olha só. Subtrai o condômino, co-herdeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Então aqui pode configurar então um furto de coisa comum. A pessoa está subtraindo coisa própria. Sim, mas isso que eu estou te perguntando, cuidado com a pergunta, mas aí você começa, tem, né, desde que não sei o quê. Ah, mas, é isso que eu falo, mas isso que eu queria saber, você não me falou isso antes, né? Agora você veio interpretar o artigo. Agora você é o sabichão, né? Tá vendo? É isso. Nós temos um outro delito, lá no 356, se não me engano, deixa eu colocar aqui, Ctrl F. 356, não, 3, acho que é 346 então, 3... Não, aqui, ó. Aqui, ó. 346. Tirar, ou seja, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Então você subtrai também coisa própria que está em poder de terceiro por uma determinação judicial. Então é um outro crime. A coisa é sua. Mas você vai subtrair essa coisa que é sua, só que está em poder de outro, por determinação judicial. Então nós temos outro crime aqui. Então vamos ter cuidado com aquela minha afirmação, com aquela minha pergunta, tá? Pergunta do examinador, que quer te ferrar. Prosseguindo, então eu falei aqui esse detalhe aí de coisa alheia, tá? Vamos lá, observação 1. Coisa abandonada. Coisa abandonada ou coisa sem dono pode ser objeto de furto? Não, se abandonada não pertence a mais ninguém, então não tem discussão. Ok? Coisa perdida. Observação 2. Coisa perdida. Pode ser objeto de furto? A pessoa perdeu. Pode ou não pode? O outro encontrou e não devolveu. Hein? Você acha um celular na rua, inclusive desbloqueado. Você achou um celular, você achou um iPhone aí na rua, bacana, iPhone 10, X, não sei das quantas, Plus, Advanced, Master, não sei das quantas. Ah, hoje é tanto telefone assim. E aí? Você fica com ele, fala, achado não é roubado, aquele ditado popular. É crime sim, você tem que devolver. Se você não devolve, é crime. Lá no artigo 69. Se você acha algo, você tem que devolver para o dono ou legítimo possuidor. Então, onde eu tirei isso aqui? Vamos lá no 69. Tudo bem? Vamos lá no artigo 169. 8. Parágrafo único, inciso 2. Quem acha a coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Então, a pessoa tem um prazo de 15 dias para devolver. Se não devolve, comete o delito. Ah, professor, ninguém vai ficar sabendo, vai nessa, ainda mais hoje que você rastreia celular. Outras coisas, posso até concordar com a sua solução prática. Né? Mas com o celular eu recomendo que você devolva. Depois a polícia baixa lá na sua casa. A gente vai querendo dar um desperto. Né? Por exemplo, uma vez a pessoa o celular dela foi roubado. Tá bem? Ela, pelo e-mail, se localizou o celular. Aí, o delegado pediu a busca e apreensão. Com meio de busca e apreensão, entrou, né, localizou lá onde estava ativo o celular. Entrou na casa da pessoa, achou o celular, falou, opa, você roubou. Ela falou, não, na realidade, eu achei esse celular na rua. Podia ser verdade, não podia? Podia ou não? Mas ninguém acreditou nele. Você vê, aí uma coisa é o que é, outra coisa é o que aparenta ser. Assim, eu não vou nem discutir aqui essa questão probatória, que é matéria de processo penal, mas não é para você ver o perigo que é a gente, às vezes, no comportamento. Ninguém vai me descobrir, né?
Aí amanhã você achar aí outro, você fala, eu quero correr o risco de responder para o 69, a peninha é boba também, prefiro ficar com esse iPhone aqui para mim. Amanhã você está sendo acusado de um roubo e não está sabendo por quê. Tá? Então vamos lá, prosseguindo. Então eu falei de coisa perdida. Agora, só que um cuidadinho, OBS 3. Além, assim, é difícil às vezes a gente ver a diferença aqui, mas tem que se interpretar o contexto, interpretar o fato, vamos ter cuidado. Geralmente em concurso, prova objetiva, vai perguntar tão somente da coisa perdida, tá bem? Mas a gente não pode esquecer não posso deixar de comentar a coisa esquecida. Terminou a aula. Algum aluno deixou a carteira ou o celular aqui na sala de aula. Deixou. Até a palavra básica. Ele esqueceu ou ele perdeu o celular aqui? Esqueceu porque perdeu, a gente tem aquela noção que você não sabe aonde está, você não consegue encontrar, não é isso? Por exemplo, eu perdi minha aliança 6 dias para trás. Inclusive hoje eu estou com a aliança nova, eu mandei fazer. Ai, que beleza. Aliança novinha, zerada. Eu perdi porque eu tiro para dormir, né? Aí tirei para dormir, coloquei em outro lugar, acabou que eu perdi. Mas, é demais, agora estou com a aliança nova. Renovei meu casamento. Sou um cara renovado, 29 anos depois, troquei aliança. Tá bom, durou 29 anos a aliança anterior. Então vamos lá. Nessa situação, coisa perdida. Uma coisa é perder. Aí você ficou o último aluno aqui na sala de aula. Ou eu, professor, geralmente o último a abandonar o barco aqui. Eu falo, celular. Eu vou e pego aquele celular e levo embora, aproprio daquele celular. É furto ou é apropriação? O que é crime? Ou é outro crime? É apropriação de coisa perdida? O aluno esqueceu aí, o que vocês acham? É óbvio que é furto, eu sei que não. Aí você assim, então, vem a doutrina falando, nesse caso a coisa não está perdida, nesse caso você está subtraindo. Porque é muito fácil de achar o dono depois, que o dono vai saber que está aqui, entrega ali na recepção. Vai aparecer logo aqui. Isso é uma coisa que dá para se interpretar aqui, que é um crime de furto. A pessoa não perdeu, ela simplesmente esqueceu momentaneamente ali o celular. Ela vai saber que está aqui. Então é furto mesmo. Então é questão de interpretar, tá bem? Outra coisa, você esqueceu de ligar o ar-condicionado para mim? Eu vou morrer aqui, cara. Vou passar mal. Eu não aguento mais 15 minutos aqui que eu vou desmaiar. Vamos lá, porque olha aí, ó, já estou em bicas. Eu vou ter que pedir insalubridade. Né, porque... lá, é para ligar ali também? Gela essa sala aí, ó. A gente combinou, está no contrato de vocês de 21 a 23 graus, vocês não viram não? Lê lá o contrato. Menos que isso não pode, nem mais, está 27 no mínimo. Eu consigo perceber pelo cheiro de barata que sai quando está quente. Vocês não reparam o cheiro de barata que sai? Só um cheirinho de barata. Está respirando esse cheiro de barata? Vamos lá. Continuando. D, coisa móvel. Tá, vamos lá? Vamos voltar aos elementos do tipo. Subtrair coisa alheia. Móvel. Móvel. Aquele passivo de deslocamento, né, de um local para outro. Pronto, aquilo pode se deslocar de um local para outro. Isso aqui é realmente, não é lá e aquelas ficções que a lei pode trazer, não. Aqui é realmente na realidade. Você subtrai aquilo que pode ser deslocado de um local para o outro. Mas parece que lá o Código Civil tem umas ficções. Não. É imóvel, mas é móvel. Não, móvel é móvel. Aquilo que pode ser deslocado de um local para o outro. E aquele que é móvel, mas por ficção é imóvel. Não, se pode ser deslocado, é móvel. Tá bem? Não adianta a lei criar ficção. O que vale é na realidade. Se é móvel na realidade. E móvel por equiparação. Coisa móvel por equiparação. Coisa, vou até pôr um C aqui, ó. Coisa móvel por equiparação. Parágrafo 3º. Coisa móvel por equiparação. Vamos lá? Equipara-se a coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Ótimo. Então está aqui, ó.
Móvel por equiparação, energia elétrica. Exemplos, né? Telefone, água. Então é possível ter furto de telefone, é de água? Perfeitamente. Hã? Pode ser também. A gente vai ver aqui, já que a gente chega aí, nas observações nossas. Tá bom? Adulteração, vamos lá, observação 1, coloca assim, ó. OBS 1, adulteração de medidor de energia. Adulteração de medidor de energia. Repare bem. Adulteração de medidor de energia. O que é que eu quero dizer de adulteração de medidor de energia? A pessoa colocou um aparato, algum artifício no medidor para contar menos energia, tudo bem? Então aqui, ó, lembra-se, né? Tem algum aparato no medidor para contabilizar menos energia. Então a pessoa colocou um aparato no medidor para contabilizar menos energia. Tudo bem? Então, ao invés de pagar 500 por mês, a pessoa está pagando 100. Ao invés de pagar 1.500, está pagando ali 200. É furto. Põe a primeira posição. Furto mediante fraude. É furto. E mediante fraude, que a gente vai ver que é qualificadora do furto, porque esse aparato é uma fraude. Está enganando a concessionária, a empresa de energia, então é furto mediante fraude. Uma segunda posição. Nós teríamos aí o crime de estelionato. Porque, na realidade, por que seria estelionato? Porque a vítima está sendo ludibriada e a vítima está entregando, ela tem ciência que está entregando naquele local. Porque no furto o agente subtrai, no estelionato a vítima entrega a coisa. Então o raciocínio seria esse, ó. A vítima está entregando, a concessionária sabe que está entregando energia naquele local. Então ela está entregando. Só que está entregando uma quantidade que ela não sabe qual é a correta, porque houve uma fraude. Está adulterando o medidor. Então há quem interprete que é furto mediante fraude, há quem interprete que seria estelionato. Existem as duas posições. Tá bem? Agora deixar bem claro, ó, outro, ó, eu não dei esse exemplo aqui não. E se o cara vai, que também é muito normal, ele puxa lá da rede elétrica um fio e liga direto na casa dele. Ele foi lá direto. A concessionária está sabendo disso aí? Não está entregando nada. O cidadão está aí, não tem discussão aí. O que é? Furto. Ele puxou lá, na cara dura. Ligou lá na casa dele. É furto. Subtração, aí. Furto. A maior discussão tem quando tem essa adulteração do medidor. Tem alguma gambiarra aí no medidor. Tá bem? Vamos lá então. Observação 2. Tá bem? O furto de energia elétrica, ou de água, por exemplo, é crime permanente. Você vê, modalidade de furto que é um crime permanente. Isso no caso concreto analisando, né? Porque o crime de furto não é permanente. Mas um furto, né? Quando a coisa alheia, né? Que é por equiparação, no caso de energia elétrica, o crime é permanente. Se o crime é permanente, qual a consequência disso? Flagrante, né? Tem repercussão no prazo prescricional, e inúmeras outras situações. Então é crime permanente. Tá bom? Uma observação 3, tá bem? Observação 3, isso aqui foi muito discutido um tempo atrás, sinal de TV a cabo. Também há duas posições do sinal TV a cabo. Hã?
Tem demais, né? Mas aí depois tem uma outra, depois eu vou dar uma justificativa, até mando para vocês depois, para não complicar demais. Aí é um outro crime que tem umas variações, não é? que envolve transmissão clandestina, aí com alguns outros dispositivos. Vamos deixar aqui por enquanto só o sinal TV a cabo, que você consegue imaginar de uma maneira mais fácil. O que foi você imagina, olha só o que foi discutido quando você fala em subtração de sinal TV a cabo. É esgotável essa energia do TV a cabo aí? Ela se esgota, essa fonte? Para e pensa. Quando alguém consegue captar o sinal TV a cabo, está usando mais o sinal, ou seja, prejudicou a empresa em termos de que aquela energia se esgota? Não, diferente da energia que você usa, energia elétrica. Quanto mais alguém usa, mais ela é uma fonte esgotável. Do sinal TV a cabo, o sinal ele existe. Se tem uma pessoa usando, ou tem 30 ou 100 pessoas usando, aquilo não se esgota. É lógico que tem um prejuízo para a empresa, que ela podia estar recebendo e não está. Eu não estou discutindo o prejuízo, eu estou discutindo se esgota ou não. A interpretação que se teve, que o legislador, quando equiparou, não é, energia elétrica ou outra que tenha valor econômico, aí interpretou que era algo que se esgotasse. E o sinal TV a cabo não se esgota. Então o fato seria atípico. É uma interpretação que tem a primeira dessa, que o fato seria atípico. Tá bom? Olha só, o STF tem uma decisão nesse sentido. O sinal de TV a cabo não é energia, assim não pode ser objeto material do delito, 155, parágrafo 3º. Daí a impossibilidade de se equiparar o desvio de sinal TV a cabo ao delito descrito no referido dispositivo. Ademais, na esfera penal não se admite a aplicação da analogia para suprir lacunas, de modo a criar penalidade não mencionada na lei, sob pena de violação ao princípio da estrita legalidade. HC 97261. Tá bom? Ok? Então, isso aí tudo foi discutido. Aí uma segunda posição, que configura, sim, o artigo 155, parágrafo 3º. Né? Enxerga ele dentro desse âmbito de qualquer outro que tenha valor econômico. Então, nós temos essa discussão. Nessa segunda posição tem um STJ aí, se alguém quiser anotar a decisão do STJ no sentido que é típico, RHC 30847. RHC 30847. Tem mais, esse era um dos menos antigos aqui, só para vocês anotar. Teria outros, mas esse é um dos exemplos. Uma vez que caiu no concurso, vou fazer uma observação 4, olha o que veio cair no outra observação 4. Sêmen de animal. Sêmen de animal pode ser objeto de furto? Foi perguntado numa segunda prova para o MP. Se o sêmen de animal... Pô, mas que pergunta! Realmente, não acho uma pergunta legal para cair numa segunda fase, com quem está prestando concurso do MP. Quantos anos você vai ficar aí trabalhando com isso? Para cair um caso desse, de que cair você troca ideia com alguém, né? Para descobrir se pode ou se não pode. E que você vai ficar... Primeiro que você não ia ficar encontrando isso em livro, né? Aí o cara perguntou, se é uma coisa concreta, um caso concreto que aparece, você tem que discutir, pensar, debater, não para cair em concurso. Mas tudo bem, caiu. Essa é a realidade. Se caiu uma vez, quem sabe cai de novo. Aí, a resposta que se queria, sim, porque ela tem. Olha só. Energia elétrica ou qualquer outro que tenha valor econômico.